Como fazer o esposo que bebe todos os dias e sai pela manhã e volta só às madrugadas, né? Então ela quer saber, Vitor, o que eu faço? O meu esposo, ele sai de manhã, ele volta madrugada, ele passa o dia inteiro bebendo, o que eu vou fazer com ele? É o seguinte, para eu responder isso, precisaria entender muito mais o contexto, precisaria entender muito mais, eu precisaria entender o que você já sabe, mais detalhes, enfim, muitas vezes a gente consegue dar uma resposta mais direta na mentoria do curso ACA. Mas eu vou tentar responder isso aqui de uma forma, da melhor forma que eu puder, com as informações que eu tenho, que são poucas. Eu vou imaginar um cenário, porque tudo o que eu sei dessa situação é que você me disse, ele bebe desde que acorda e chega em casa de madrugada e bebe depois que acorda. É o seguinte, com essas informações que são poucas realmente, o que eu vou te dizer? Primeira coisa é, como é que ele consegue sustentar esse tipo de vida? Como é que isso encaixa na vida dele? Do básico até o avançado, assim. Como é que ele consegue pagar essa bebida? Como é que ele consegue manter as roupas deles lavadas? Eu não sei. Como é que ele consegue... como é que ele lida com a casa dele, com as contas da casa? A conta de luz, a conta de água, a conta de energia, a conta de internet, se você está me vendo, tem internet na sua casa. Como é que ele faz para ter tudo isso? Da onde que vem? O Espírito Santo baixa? Alguém dá para ele? Então a gente começa a observar, a vida dele está encaixando de alguma forma assim. De algum jeito, de alguma forma, alguma coisa está alimentando também esse alcoolismo. Está dando condições para que ele tenha menos percepção de que uma mudança precisa acontecer. Porque se ele segue tendo facilitadores como esses, isso também contribui para que ele continue não reparando, não percebendo com clareza a necessidade de mudança. Claro que só tirar reforçadores, né? Só tirar, tipo assim, Vitor, então você está dizendo que é simples, é só cortar o dinheiro dele, é só mandar ele para a rua, que isso aí vai resolver? Não é isso que eu estou dizendo. Escuta a minha pergunta com contexto. Estou falando que, por não entender nada do caso, eu tenho que começar a imaginar uma situação para que você comece a desenvolver uma lógica de como pensar sobre essa situação, até para você conseguir ter mais clareza sobre isso. Então começa por aí, e aí você vai observar que só isso também não é suficiente. Aí a gente vai pensar em linhas gerais. O que poderia ser feito, ou o que está sendo feito, nem que seja minimamente, nem que seja bem pequenininho, que pode estar favorecendo, pode estar facilitando, mesmo que minimamente, momentos de sobriedade, momentos em que ele não bebe, desde um café da manhã com você, sem bebida. Enfim, como é que está o relacionamento com ele? Quando você consegue falar com ele em algum momento? Eu não consigo nunca. Então nunca consegue falar com ele sóbrio em nenhum momento? Será? Se for um caso muito extremo, nossa, ele está muito mal, ele não consegue se atinar nada, ele está desnutrido, está mal, aí já não é um assunto mais, né? Aí é uma emergência, vamos dizer assim, né? Mas não sendo isso, como é que está o relacionamento de uma forma geral? Como é que veio sendo construído esse relacionamento, né? Porque se você tiver, a gente tem pesquisas que mostram isso muito claramente, e na prática é muito claro também, de que se você apoia uma pessoa que bebe demais, e o seu apoio ele é voltado predominantemente a bebida, tipo assim, a maior parte das coisas que a gente conversa tem a ver com, quando eu vou falar com ele, a maior parte das vezes tem a ver com bebida. Você vai prejudicar as chances de parar de beber dele. Você precisa ter um relacionamento, ele precisa ter um pouco de base. Tipo assim, você quer construir a influência de alguém, você precisa também ter momentos, nem que sejam pequenininhos, para ir crescendo aos poucos, em que as interações não são só sobre álcool. Para ir aos poucos criando uma condição para ter um pouco de diálogo de coisas do dia a dia primeiro. Você não precisa começar, dependendo do tanto de resistência que ele tem no momento, você não precisa começar falando sobre álcool. Falando sobre a conta de luz já é uma coisa. Mas também não começa só com problema. Se diálogo é zero, começa com alguma coisa mínima, depois vai aumentando. Tá entendendo? Então é uma estratégia muito mais completa e ampla, que é muito desafiador, porque não cabe, não tem nem elementos para explicar tudo isso. No curso ACA são dezenas e dezenas de horas de aula, explicando todo esse processo, porque para te mostrar inúmeras oportunidades de como mexer nisso. Né? Entende? É um processo amplo, né? Então não é uma resposta única que vai dar conta de resolver, esclarecer todo o caminho. Mas eu acredito que agora tenha no mínimo acendido uma luz, tipo, olha, ou tenho que saber mais, ou eu acho que tem alguma coisa que eu já posso começar a mexer.
Mas ó, eu quero dizer uma coisa. Uma armadilha de quem me segue e não tá tão atento. Porque eu sei, nas redes sociais, a maior parte das pessoas que participam das coisas, dá uma olhadinha ali no sofá, meio com sono, ou coloca quando tá indo pro trabalho, dá uma olhada rápida ali para ver o que tá rolando, mas não pega tudo. Então essa armadilha é muito forte, ela pode arruinar o seu sonho, pode arruinar o seu objetivo de fazer quem você é parar de beber. Essa armadilha é o quê? É você achar que já entendeu. Tem uma pesquisa muito interessante de 2 psicólogos norte-americanos que eles avaliaram o quanto uma pessoa acha que sabe uma coisa. Dunning e Kruger. Eles avaliaram as pessoas, quando a pessoa não sabe nada sobre o assunto, muitas vezes ela reconhece, olha, eu não sei nada sobre esse assunto. Mas quando a pessoa começa a aprender um pouco sobre um assunto, tipo, eu assisti uma dica lá, a tendência que existe é da pessoa achar que já entendeu muito. Ela tem uma confiança muito grande no que ela acha que sabe. Mas ela aprendeu muito pouco para ter uma ideia da imensidão do que existe. Mas ela já acha que já sabe tudo. E aí ela vai lá e aplica uma coisa. O Vitor falou para, sei lá, não dar dinheiro para ele beber. Eu não dei dinheiro para ele beber? Ele não parou de beber. Então não funciona para mim. Por mais que tantas pessoas funcionou, para mim não funciona. No meu caso é diferente. Por quê? Tem uma arrogância que o Dunning e Kruger já mostraram em pesquisas que é humana. Que é um estágio esperado do aprendizado de uma coisa nova, para a maior parte das pessoas. Ou a pessoa olha e fala, o Vitor falou para não dar dinheiro para beber, mas eu nunca dei dinheiro para beber e a pessoa que eu amo bebe. Não tem nada a ver esse raciocínio. Mas a pessoa que está começando, ela pode começar a achar que sabe, achar que entendeu, fazer extrapolações que não foram ensinadas. E extrapolações, por ela não entender a base, os fundamentos, extrapolações erradas. Tipo, se eu nunca dei dinheiro para beber, então não tem solução. Ou, o Vitor ensina você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Mas, Vitor, antes de eu conhecer o meu esposo, ele já bebia. Então eu não sou o problema. Eu nunca falei que você é o problema. Nunca. Nunca falei que o alcoolismo é sua causa. Nunca falei isso. Ou que tinha que ser sua causa. Mas a pessoa, às vezes, ela extrapola, ela cria entendimentos que são só dela, mas que ela não consegue nem enxergar o resto porque ela está tão presa naquelas crenças, naquela arrogância de achar que sabe tudo, que ela não consegue avançar. Aí fala, Vitor, mas eu já entendi e não estou tendo resultado. Não. O sinal de que você entendeu é o resultado. Não é a sua sensação de quanto você sabe ou não sabe. O sinal de que você entendeu é o resultado. É o resultado em si. Esse é o termômetro. Se você não está tendo o resultado que você quer, existe algo que você não sabe ainda. E é isso que você ainda, às vezes, nem sabe que não sabe, que vai levar você a alcançar seu objetivo. Tá entendendo? Para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então, e quanto mais a gente aprende sobre um assunto, mais a gente vê que, olha, eu preciso estudar mais. Eu só estudo isso, basicamente. Né? Hoje em dia, eu ainda estudo outras coisas da psiquiatria, mas o que eu mais estudo é isso. E eu ainda paro e vejo, nossa, quanta coisa ainda falta eu saber. Nossa, eu preciso estudar. E aí, quando eu vejo alguém que está chegando agora, fala, não, eu já entendi, mas esse negócio não é bem assim, não funciona, eu penso, poxa, né? Dunning e Kruger estavam certos, né? Quanto menos conhecimento, maior arrogância. Cuida para não cair nessa.